Bom dia a todos que estão nos assistindo. Desejo boas-vindas à nossa live. Eu sou a Luciana Montenegro, diretora de marketing aqui na MJV, e hoje eu vou estar moderando esse bate-papo sobre agentes de IA. Bom, me conta nos comentários de onde vocês estão nos assistindo, e se você ainda não segue a gente no LinkedIn, aproveita para fazer isso agora, MJV Technology and Innovation. Bom, falando um pouquinho da MJV, para quem não conhece a gente, a MJV Technology and Innovation é uma consultoria global, presente há 28 anos no mercado. A gente aplica inteligência artificial para acelerar o crescimento das empresas, impulsionar a inovação e enfrentar desafios estratégicos ao lado de grandes empresas do mercado. Então, faz todo sentido a gente estar hoje aqui falando sobre inteligência artificial, né, que é o tema do momento, acho que é o tema inescapável de todas as conversas de negócios atualmente. E hoje eu vou estar acompanhada de duas pessoas de peso aqui da MJV. Então, para falar um pouco sobre o tema, hoje eu estou com dois experts da MJV, que são a Juliana Yui, que é AI Design Lead aqui na MJV, e o Daniel Sorrente, que é gerente de TI. Obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos, e eu queria que vocês contassem um pouquinho mais o que vocês fazem para quem está nos assistindo. Ju, você pode começar? Posso sim. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Juliana. Eu sou responsável aqui pela MJV pela capacitação interna em inteligência artificial dos nossos colaboradores. A gente chama eles de MJverse. Então, eu estou muito feliz aqui e animada de estar nesse papo. Eu adorei o título, né? Que é Como Governar o Imprevisível. A tecnologia, ela já é imprevisível hoje, né? Até pedindo desculpa aqui pelo atraso, a imprevisibilidade da tecnologia nos impossibilitou tecnicamente de entrar no horário certo, mas quando a gente fala de inteligência artificial e de agentes, a gente está falando, essa imprevisibilidade, ela cresce mais ainda, né? Acho que a gente vai falar sobre isso. Então, é importante eu dizer que eu estou nesse campo, né, de letramento, de ensinar as pessoas o que é inteligência artificial, como usar a inteligência artificial. Eu tenho um background de direito, eu fui advogada, e eu também tenho uma formação em design. Então, essa formação em inteligência artificial que a gente faz aqui na MJV, a gente faz baseado em 3 pilares. A gente olha para a inteligência artificial sobre a abordagem de Human AI, ou seja, né, o que as máquinas podem fazer para nos tornar, a nós humanos, mais inteligentes e mais potentes e mais empoderados. Então, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar é olhar sempre para a questão de ética e governança, né, pensar ali a médio e longo prazo também, nos impactos do uso de inteligência artificial, né? A gente não quer terceirizar a nossa capacidade crítica ou criativa, a gente quer terceirizar as tarefas que são repetitivas e que a gente não gosta tanto de fazer, né, de preferência. E o terceiro pilar é, claro, o design, né? Porque a MJV, ela é uma empresa de tecnologia, mas eu sempre gosto de lembrar que a gente também tem um DNA ali de design. A gente foi o pioneiro a trazer design thinking para o Brasil lá atrás, né? Hoje em dia todo mundo sabe, com a questão dos produtos digitais, a gente sabe que a gente tem que construir com o usuário, para o usuário, fazer testes e prototipar, mas isso é algo que a abordagem do design thinking já traz desde muito antes desse boom todo de tecnologias digitais, né? Então, eu acabo atuando nesse campo como vamos dizer assim, uma articuladora, né, para a gente conseguir mudar um pouco a nossa mentalidade e incorporar uma cultura, né, de usar a inteligência artificial de uma forma responsável, colaborativa, né, então a gente vai criando soluções, a gente aplica muito um learn by doing, né, então a gente vai aprendendo sobre inteligência artificial conforme a gente vai criando soluções de inteligência artificial. Então, eu não estou exatamente no campo de produto, né? Esse é mais o campo do Dani, ele vai falar aqui um pouquinho. Eu estou falando mais sobre esse campo de um aprendizado contínuo. E, principalmente, eu não tenho uma formação exatamente técnica, né? Sobre esse tipo de tecnologia. Eu venho pesquisando, sim, há mais de 2 anos, trabalhando com inteligência artificial, caminhando aí, quem sabe, com uma formação acadêmica nesse campo, mas eu estou falando como uma pesquisadora, né? Então, acho que a minha contribuição nesse papo vai ser sobre este foco, né? Vamos dizer assim. E aí é muito importante, porque
porque a gente traz ali, né, na nossa formação também uma formação, um raciocínio, um pensamento aí sobre governança dos agentes e da inteligência artificial, né? Eu acho que é um pouco por aí. Obrigada, Ju. Dani está com problemas técnicos, isso é ao vivo, né, gente? Essas coisas acontecem. A tecnologia é boa até que ela dá problema. Dani, você pode falar um pouquinho sobre a sua atuação antes da gente começar a partir para as perguntas? Claro que sim. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, desculpe, tivemos problemas aqui, mas vamos em frente. Eu sou gerente de tecnologia aqui na MJV, né? E encaro um desafio muito valoroso aqui para a empresa, né? Com relação à inteligência artificial. E sou líder de um dos softwares, né? Que é o Iron, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Vamos trazer alguns insights, né? De como que o Iron resolveu alguns problemas, né? Para algumas empresas, alguns clientes que a gente atende. Eu tenho formação em tecnologia, né? Tenho algumas certificações aí também. Trabalho com tecnologia há 26 anos, né? Então sou um amante aí de tecnologia e assim, espero contribuir aqui com a nossa, na prática, né? Trazendo alguns cases que a gente tem com relação à inteligência artificial, falando de agentes, né? E contando um pouco qual que é o nosso foco agora com relação à inteligência artificial, né? Orquestração de workflow, múltiplas inteligências artificiais. Então a gente vai trazer um pouco isso para a nossa discussão também. E prazer aqui em estar aqui com vocês. Obrigada, Dani. Obrigada, Ju. Lembrando que quem está assistindo a gente pode interagir pelo chat no LinkedIn. E bora começar? Então, bom, para começar, Ju, eu queria começar perguntando para a Ju. O que diferencia a governança de agentes de IA da governança de outras tecnologias? Porque hoje em dia a gente fala muito de governança, né? Governança de dados, enfim. No caso específico de agentes de IA, o que torna isso diferente? Bom, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né? A gente está falando de tecnologia que usa os modelos de Large Language Models, né? No núcleo. A gente está falando ali de algoritmos de deep learning que tem ali um funcionamento que ainda é um pouquinho de um pouco uma caixa preta, né? A gente não sabe exatamente como é que as decisões ali para gerar output são tomadas por esses algoritmos. E quando a gente fala de agentes de LLMs, a gente está falando de sistemas que têm autonomia para agir, né, no mundo real. Então, diferente aí de outras tecnologias que só executam, né, tarefa pré-definida, então, mesmo a inteligência artificial tradicional, que a gente dá uma receitinha de bolo, né, se X acontecer, faça Y, quando a gente fala de agentes de inteligência artificial, a gente está dizendo que a gente dá um objetivo, né, para esses sistemas, e eles é que decidem como é que eles vão agir para alcançar esse objetivo. Então, esses agentes eles podem tomar decisões, né? Eles aprendem ali um pouco com o ambiente e aí eles podem agir com base em fontes de dados diferentes. Eles têm o que a gente chama ali de uma autonomia adaptativa, né? Então, eles operam com uma liberdade a partir dos objetivos que a gente propõe. Então, o que a gente precisa fazer é construir muito ali, estabelecer esses limites, né, por onde eles vão operar, e para isso a gente precisa ter norteadores éticos, né, para a gente entender, poder embedar esses norteadores na construção desses sistemas. Então, é diferente de sistemas estáticos. Os agentes, eles conseguem aí interagir com humanos, interagir com outros agentes, quando a gente fala daqueles sistemas de múltiplos agentes. Então, quando a gente fala de criar políticas, né, de governança para esse tipo de sistema, a gente não está falando só de acessos, políticas de TI, políticas de compliance tradicional, a gente está falando realmente de uma nova cultura organizacional, né, de
pensar como os humanos vão agir, como os sistemas de inteligência artificial vão agir, como a gente vai agir juntos, né? O que é o papel do ser humano, o que é o papel dos sistemas, como é que a gente pode observar esses sistemas, já que, como o próprio nome da live diz, eles têm uma certa imprevisibilidade. A gente usa muita técnica, né, para diminuir essa imprevisibilidade, mas quando a gente está falando de Large Language Models, a gente sabe que existe, sim, um nível ali, né, de outputs que a gente não consegue controlar da forma que a gente gostaria de controlar. Então, acho que a governança, ela vem muito com base também nessa questão de cultura, uma cultura do usuário dessa tecnologia e de uma cultura também da gente construir esses sistemas olhando para essas questões de governança by design, ou seja, desde o começo de projeto ali desses sistemas. Então, eu acho que a gente fala muito dessa responsabilidade distribuída, né, entre os humanos, quando a gente fala human in the loop, né, e os sistemas de inteligência artificial. Pode ser, a participação dos seres humanos podem ser no começo, né, um pré-loop, né, antes do ciclo todo de desenvolvimento. Somos nós que definimos as regras, né, somos nós que definimos os norteadores, somos nós que definimos quais são os dados, né, que vão ser usados para ajustar os parâmetros, né, desses agentes, os limites, né, de atuação dos agentes. Somos nós que vamos fazer uma supervisão contínua ou depois, né, a posteriori, fazer uma auditoria, corrigir falhas, ter protocolos, né, para agir nessas correções de falha. Então, quando a gente fala da governança de agentes, quase como se fosse uma governança de sistemas vivos, né, orgânicos. Não a gente não está falando só de infraestrutura técnica, né? E aí, é por isso que eu vejo como essencial esse papel da capacitação interna, né? A gente tem que colocar todo mundo num nível de conscientização. A gente precisa que as pessoas entendam, né, os limites, entendam o funcionamento desse tipo de tecnologia, de inteligência artificial generativa. E quando a gente dá essa capacitação, a gente faz com que não só os nossos colaboradores entendam como funciona essa tecnologia, mas a gente faz com que eles criem assistentes e agentes de IA generativa. A gente ensina o que como é que a gente faz um ground, né? Como é que a gente associa aquele modelo que começa como um generalista, né? Um modelo de Large Language Model, como é que a gente faz com que ele consulte uma base de dados externa, aquela base de dados que foi usada ali, né, para treinar o modelo. Então, o aluno que está sendo capacitado, ele constrói essa base de dados, ele é o curador dessa base de dados, ele é o responsável pela integridade dessa base de dados. A gente ensina ali como fazer um RAG, né, que é a técnica de Retrieval Augmented Generation, a técnica em si, ela inclui uma vetorização, né, que faz parte também dessa indexação dos dados que o agente vai usar para consultar. Os alunos não aprendem a fazer isso tecnicamente, mas eles aprendem a fazer isso de uma forma mais simplificada. E aí é muito interessante, porque a gente vai vendo que as pessoas, elas vão aprendendo e elas vão aprendendo também a criar soluções para o próprio dia a dia profissional. Então, quando a gente está falando ali de capacitação interna e fazer com que as pessoas aprendam profundamente como lidar, né, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, com inteligência artificial generativa e com os agentes, né, que vão agir com essa autonomia, a gente não está falando só do ROI, R-O-I, né, então a gente não está só perguntando quanto dinheiro, né, a empresa vai economizar ou ganhar com essa tecnologia, a gente está falando também numa sigla que tem sido aí falada ultimamente, que é ROE, um Return on Empowerment, ou Return on Experience, né? A gente quer saber o quanto que as pessoas estão mais empoderadas, ou estão mais confiantes, ou estão mais experts ainda na própria profissão, através da interação com esse tipo de tecnologia.
Ju, eu inclusive fiz alguns treinamentos com você, né? Então vou dar aqui meu testemunho, realmente. A Ju é uma ótima professora, e essa capacitação é super importante, não só para os times técnicos, né? Assim, digamos, para os times que são de TI, né? De IA, mas também para outros times, né? Como o meu time, que é de marketing. Foi super interessante. Então, eu concordo 100% com você, que é uma coisa inescapável, assim. Acho que nem o tema da IA, mas o tema da capacitação em IA, a gente tem que falar disso e se preparar, porque senão a gente já está para trás, não tem como. E aí, Ju, eu queria, desdobrando dos seus comentários, eu queria fazer uma outra pergunta. Como que a gente equilibra o desafio de ter autonomia e controle em sistemas que tomam decisões sozinhos e que, como você mesmo disse, é o nome da live, são imprevisíveis? Esse equilíbrio, eu acho que ele vai vir, né, desse aculturamento, né, intencional, e aí a gente precisa aí, talvez, combinar tanto a arquitetura, quando a gente fala do Human in the Loop, a gente está falando ali da previsão, né, da participação humana junto com os sistemas, a questão da cultura organizacional, a empresa, a gente precisa já, né, traçar quais são os norteadores éticos, precisa desenvolver uma visão um pouco mais distante, né, do que ela quer atingir, onde ela quer chegar, né, ao incorporar essa tecnologia no dia a dia. Então, é por isso que a gente fala de incorporar tudo isso by design, né? Então, quando a gente está criando ali os nossos agentes para usar no dia a dia, a gente já precisa pensar nisso tudo desde o início, né? Por isso que a gente fala no by design. É muito importante, mesmo porque é muito interessante. Quando a gente começa a falar de inteligência artificial generativa, a gente pode ir até uma questão filosófica, né? Parece que os seres humanos, a gente gosta de inventar coisas, a gente sempre fez invenções tecnológicas, e agora parece que a gente inventou uma inteligência à nossa imagem e semelhança, né? Então, é uma inteligência que responde bem a incentivos, né? É uma inteligência que tem lá os seus delírios, as suas alucinações. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele vem bem desse pensamento aí de como nós vamos usar a inteligência artificial generativa. E aí, isso normalmente a gente pensa ali, talvez com base em 3 pilares, né? Nessa limitação, a gente estabelece a limitação da autonomia do agente. Então, quando a gente está fazendo aqui os agentes que são as soluções para a gente trabalhar, a gente gosta de dar autonomia pontual, né? Mais simples. Então, é melhor ter vários agentes com tarefas simples do que um superagente com múltiplas tarefas, porque assim fica mais fácil da gente monitorar, né, esse sistema de vários agentes pequenos, né? E a gente também presta muita atenção na questão de rastreabilidade e explicabilidade, né, que são princípios muito fortes e correntes na abordagem de Responsible AI. A gente usa muito esse tipo de abordagem, que é de uso de IA responsável, que já tem uma série de princípios para que a gente use essa tecnologia da forma mais adequada. E por mais que a gente não entenda tanto, né, como esses modelos funcionam, e acho que isso está até um pouco na base da dificuldade de se legislar sobre esse tipo de sistema, esse tipo de tecnologia, a gente pode sim, né, já partir de um pressuposto que a gente vai tentar garantir o máximo de transparência em todo esse processo do uso de inteligência artificial, né? É por isso que a gente está sempre ensinando ali como é que a gente faz o grounding, como é que a gente faz um RAG, como é que se cria uma base de dados íntegra, como é que a gente identifica, né, se a inteligência artificial está, de fato, olhando ali para essa base de dados e não deixando ali um gap. E, principalmente, também, de novo, o ser humano ali no looping, né, desde a questão da arquitetura quanto da questão de cultura. A gente precisa que as pessoas entendam que elas são coautoras dos agentes de inteligência artificial, né? Por isso que a gente faz com que todo mundo passe por esse processo de criar o seu próprio assistente, o seu próprio agente, para entender esses princípios de governança, para viver esse princípio de governança, para não deixar que isso fique apartado, né? Às vezes a gente vê políticas de
um desafio ali para quem trabalha com compliance, para quem trabalha com segurança de informação, fazer com que as pessoas entendam que isso tudo faz parte da sua rotina e do seu cotidiano. Então, a gente tenta trazer isso da forma mais para a pessoa experimentar, né, e praticar isso da melhor forma possível. Acho que é um pouco por aí. E aí, obrigada, Ju. E aí, complementando, eu vi que teve um comentário aqui do Luiz Henrique e da Alberto, se a gente oferece essa capacitação que a gente mencionou na outra pergunta para as pessoas externas da MJV. Sim, nós oferecemos sim. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. No final aqui da live, a gente vai deixar um link de contato e também a gente pode deixar aí nos comentários do LinkedIn, tá bom? Bom, vamos continuar aqui então. Agora, eu queria saber de vocês quais que são os riscos mais críticos que os agentes de IA trazem para os negócios hoje. E falando um pouco da interação humano-máquina, qual que deve ser o papel das pessoas na era dos agentes autônomos? Qual que é a importância da interação humano-máquina no desenvolvimento de tecnologias de IA? Quem quer começar? Eu sei que eu estou disparando tudo para a Ju, né? Quer continuar com a Ju, Dani? Quem quer falar? Eu posso falar aqui um pouco, né? A gente tem experiência nesse ramo, né? Inclusive, nosso workflow, né? Que tem uma orquestração, como eu comentei aqui no começo, nosso software, o Iron, a gente começou, né? Numa jornada aí, uns 8, 9 meses atrás, muito voltado para a parte de ciclo de desenvolvimento de software, né? E a gente teve alguns aprendizados muito importantes aí com relação a isso. O que eu quero dizer, né? Quando você tem um workflow montado ali para ciclo de desenvolvimento de software, então que envolve ali uma primeira etapa que é uma escrita de histórias, que depois você deriva isso para uma codificação, que depois você deriva isso para uma escrita de casos de teste, e aí por aí vai, né? Script de teste automatizado, até o momento que você faz o deploy em produção, todas essas etapas, eu acho que pegando até um pouco do que a Ju falou, você sempre vai ter uma validação de um ser humano, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem um input que você dá para a inteligência artificial. A Ju comentou aqui sobre as regras, né? Que você coloca ali no RAG, mais base vetorial, mais engenharia de prompt, né? Então, é importante comentar também que a gente tem toda uma inteligência que está por detrás disso. E quando você interage com a inteligência artificial e ela traz uma resposta, né? Pegando esse caso, por exemplo, de ciclo de desenvolvimento de software, você tem uma validação que o PO faz, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial traz a resposta, o PO vai lá e valida aquela resposta. Com o ciclo de desenvolvimento de software é a mesma coisa, né? Quando você codifica, você pede para a inteligência artificial para gerar um código, só que você tem um desenvolvedor vai fazer um code review disso e vai modificar aquele código também, né? Então, o que eu quero dizer, assim, para tangibilizar um pouco, é que não elimina o ser humano, né? A gente não tem, acho que não vamos chegar nesse ponto, né? Porque todas as respostas que a inteligência artificial dá, você precisa ter sempre um double check ali de um ser humano, e eu acho que o grande ponto que a inteligência artificial traz, obviamente, de eliminar atividades repetitivas, é o quanto que eu consigo fazer a mais, porque eu não estou sendo tão operacional, né? Eu acho que é um pouco disso aí, e sempre tendo em mente que quando a gente constrói um software, a gente tem muito dessa pegada de trazer o ser humano, dar o treinamento para o ser humano, né? Quando a gente constrói um workflow, a gente parte de um pressuposto, de um requisito, né? Que alguém foi lá e especificou, e a gente obviamente vai colocar isso numa esteira. Então, a gente não tem uma decisão solo da inteligência artificial, né? Então, sempre um ser humano, uma pessoa vai ter que validar uma decisão, por mais engenharia de prompt que a gente tenha, por mais que a gente especifique o que a inteligência artificial faça, nós sempre vamos ter uma decisão do ser humano ali por trás. Ju? Quer complementar? Eu acho que é isso, né, Dani? Eu acho que é muito interessante conversar e falar sobre essa tecnologia, porque, e eu mesmo não sendo técnica, me sinto um pouco à vontade, porque a gente está numa eterna experimentação, né? Então, sob a perspectiva do Daniel, é claro que ele usa de todas as técnicas
possíveis e imagináveis para poder garantir que os nossos agentes ali do Iron executem com precisão que precisam ser executados, e a gente tem lá indicadores que estão se mostrando que a gente está conseguindo isso com muito sucesso, mas aqui do ponto de vista de exploração, né, quando a gente fala de capacitação, a gente está sempre experimentando, mas o principal é um pouco isso que o Daniel falou mesmo, assim, acho que o maior risco é deixar uma inteligência artificial agir sozinha, né, porque os agentes agem sem supervisão humana. Acho que isso não tem como acontecer. A gente ouve notícias aí, né, de aplicações robustas de inteligência artificial que têm funções agênticas e que, às vezes, geram um output inesperado. Então, eu não lembro um case que teve de um agente que gerou uma política de uso fictícia para alguns usuários ali de uma plataforma, agora eu não vou me lembrar o nome, mas era uma política que o próprio agente gerou, não sabemos ainda por quê, isso fez com que muitos usuários deixassem a plataforma. Então, é uma tecnologia que, sim, fenomenal, né, disruptiva realmente, está só nesse começo, né, a gente está começando a ver ainda os impactos, o que isso vai significar para o nosso trabalho, para o nosso mundo em geral, mas exatamente por ela ser isso, a gente precisa ainda estar muito, o ser humano precisa estar muito presente mesmo em todo esse ciclo ali decisório dos agentes, acho que é por aí. Legal. E com relação a frameworks ou modelos de governança que já estão funcionando bem com agentes de IA, vocês podem compartilhar um pouco sobre isso? Posso começar? Podemos. Pode? Fala lá. A gente usa muito os princípios de IA responsável, né, de Responsible AI, como um framework orientador, né? Então, ele tem um conjunto ali de princípios que podem ser aplicados, né, desde o princípio de criação ali, né, de qualquer tipo de solução ou no uso de inteligência artificial. Então, princípios como transparência, né, você realmente, quem cria, expor como isso funciona, como é criado, explicabilidade, né, dentro do possível, mas o máximo possível, claro, segurança, mitigação de viés, né, e um uso justo, essa responsabilidade, né, atribuída, questões de privacidade, questões de uso de informações autorais. Então, enfim, tem uma série ali de princípios que a gente já vai incorporando e na nossa capacitação a gente já fala muito sobre isso, para que isso seja sempre atrelado, né? Toda vez que a gente pensar em criar algum tipo de solução, ou até mesmo, assim, a gente vai ter que pensar como vamos educar os nossos filhos, né, para usar esse tipo de tecnologia. A gente sempre parte ali dessa combinação do uso responsável de inteligência artificial, né, que é todo um framework de Responsible AI, com essa abordagem de Human AI, de olhar para a inteligência artificial como algo que vai aumentar as nossas capacidades humanas. E aí a gente já tem Big Techs, é muito interessante porque, mesmo não tendo necessariamente uma legislação, a gente sabe que a Europa já tem, os Estados Unidos, alguns estados já têm, o nosso PL ali, né, já está em tramitação entre Senado e Câmara para regulamentar o uso de inteligência artificial, mas ainda que isso não esteja já em vigor, a gente já tem sim Big Techs usando esses princípios de uso de Responsible AI. Então, a Microsoft usa, a Google usa, e tem muito material, vasto material aí, qualquer um que pesquisar na internet vai conseguir manuais, vai conseguir relatórios, vai conseguir ferramentas para poder aplicar esse framework em qualquer solução inalida ali, com inteligência artificial generativa e agentes também. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer. Dani, você pode complementar, falar um pouquinho? Claro. Hoje, quando a gente fala de orquestração de workflow, né, a gente tem uma vasta gama de
de ferramentas na internet que fazem isso, né? E a gente tem alguns estudos que a gente faz, né? Nós temos aqui dentro do nosso time especialistas em machine learning, né? E a gente constantemente está estudando, né? Não tem como fugir disso, né? Todo dia sai algo novo com relação à inteligência artificial. E nós temos aqui ferramentas, né? Que a gente utiliza no nosso core do Iron, né? Especificamente, e que a gente usa o React Flow, né? O conceito de React Flow, LangGraph, múltiplas inteligências artificiais que apoiam esse tipo de coisa, né? E eu diria o seguinte: a gente tem uma interface gráfica, né, um front-end, né, do Iron, que ele permite com que outras empresas, né, outras pessoas criem seus próprios workflows. Então isso eu acho que é uma coisa fantástica, né? Quando você gera algo low code, né, muito próximo de no code também, né? Quando você cria os agentes, faz integrações com ferramentas externas, ele próprio já gera toda a parte de código por debaixo dos panos, né? E isso é uma coisa incrível. Quando a gente começou a trabalhar e começou a estudar esse tipo de coisa, a gente viu como essa questão da adaptação, né, de agentes a um determinado workflow se aplica na prática. E o Iron hoje, ele traz muito disso, de como a gente faz, como que a gente constrói agentes personalizados, né, no nível de personalização e customização incrível, como as inteligências artificiais hoje elas têm uma capacidade de processar um volume gigantesco de informação, né? Então você pode interpretar código, pode fazer uma série de coisas e criar os seus próprios workflows de acordo com a sua necessidade. A gente participa de algumas reuniões em que as pessoas falam: olha, eu tenho aqui uma ferramenta XYZ que eu preciso integrar. É possível que isso seja feito? Totalmente possível, né? Hoje você consegue criar qualquer workflow adaptado à realidade da sua empresa, da sua necessidade. E isso, às vezes, sem gerar uma linha de código. Tá? Então, eu acho que a capacidade que a inteligência artificial traz para a gente e as ferramentas que a gente tem para fazer essa orquestração de workflow, hoje realmente são coisas que obviamente exigem muito estudo, mas a gente está muito perto, né, da tecnologia, e o Iron é um grande exemplo disso. E aí, até para complementar, que é bem interessante que o Dani mencionou, né, que a gente tem todo um front. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, né, Dani, de uma supervisão ali do humano no looping, a gente também precisa, por outro lado, garantir que a usabilidade, através desse design de usabilidade, a gente também acaba garantindo que o agente seja usado da forma correta. Então, também tem toda uma inteligência aí de você construir a camada, né, de usabilidade sobre esses modelos. Quando a gente fala, por exemplo, de permissões de acesso, né, isso já está um pouco nessa camada da construção do aplicativo, né, Dani? Então, assim, a gente precisa do ser humano no loop, mas a gente também pode usar, como a gente usa no Iron, técnicas ali para já embedar, para fazer com que o usuário haja da forma que a gente quer que ele haja. Então, botar limite, né? A gente não pode esquecer disso também. Exatamente. Que a ferramenta atinge o seu potencial. E, pessoal, vendo que os comentários do pessoal que está nos assistindo, algumas pessoas mencionaram preocupações com segurança. Então, eu queria entrar um pouco nessa seara. Especificamente para o Dani, quais que são os principais desafios de segurança relacionados ao uso da IA hoje? Eu sei que são vários, é um tema muito quente. Eu, inclusive, acordei hoje com uma newsletter falando sobre dados de cibersegurança, de riscos cibernéticos, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Claro, bem rapidamente aqui, hoje a gente tem modelos de comunicação privada, tá, com as LLMs, ou seja, tudo que você coloca dentro do Iron hoje, das nossas inteligências artificiais, não é compartilhado com o modelo público da internet. Então é uma comunicação privada que a gente tem, né, que é garantida pelos provedores, que essa informação não é compartilhada com os modelos. Então, além disso, a gente tem instâncias apartadas para os clientes, né, então, dentro do Iron, de forma que as informações
não são compartilhadas entre clientes, né? Isso é uma coisa importante de se dizer também. Todo o arcabouço de infraestrutura, né, que a gente tem hoje de armazenamento de informações, né, de credenciais, né, Vault, Secret Manager, Cloudflare, comportamento anti-bot, realização de pentests, né, de testes de intrusão na plataforma, bases vetoriais totalmente segregadas e apartadas, criptografia de dados em trânsito, em repouso. Então, esse é um pouco do que a gente traz com relação à segurança, né, do que a gente trafega dentro da plataforma, e que a gente garante, né, que essas informações não são compartilhadas com o modelo público da internet, porque nós temos informações confidenciais de grandes players do mercado que trabalham com a gente, e nós precisamos ter essa segurança de que não existe nenhuma vulnerabilidade na aplicação em si, né, que usa essas informações, e que essas informações também não são vazadas para os modelos da internet, né. Algumas inteligências artificiais, né, que a gente trabalha, então a gente tem da Anthropic, o Claude, tem Gemini 2.5 Flash, que eu estou falando o nome e versão, porque essa parte do Gemini, por exemplo, quando a gente fala de tokens, a gente está falando de uma quantidade razoável, né? Nós estamos falando de 10 milhões de tokens por requisição, que é uma quantidade brutal ali, né, de informação que você consegue trocar. Por que isso é importante? Nós vamos falar mais para frente, agora no próximo tópico, sobre agentes, né, que a gente criou e que a gente necessitou dessa grande volumetria de processamento de informação, e que isso é feito de uma forma totalmente segura e privada. Certo, Lu? Certo. Eu vou dar uma complementada nisso aqui. Então, a gente falou de segurança, a gente está tendo muitos comentários no chat, mas como a gente ainda tem algumas perguntas aqui, gente, se não der tempo de falar de tudo, no final a gente entra em contato com a gente, que a gente pode continuar essa conversa, tá bom? Queria agora falar um pouquinho sobre casos de sucesso, porque a gente está falando aqui sobre muitas questões de conceito, de infraestrutura, governança, segurança, pilares que a gente tem que ter, né, para poder falar de IA e de agentes de IA, mas eu queria agora que vocês compartilhassem alguns exemplos de empresas que tiveram sucesso significativo com a implementação da IA. Com certeza. Aqui, como eu comentei, só pegando o gancho do que eu falei anteriormente, né, nós pegamos uma demanda, uma necessidade, que era converter, né, aplicações Java back-end em, por exemplo, no Java 9, 10, 11, para trazer isso para um Java 21, a versão mais recente do Java, com Spring Boot e tudo mais, né, e usando inteligência artificial. E a gente conseguiu, com sucesso, né, fazer esse processamento, construir esse agente em específico, em que ele faz a leitura de um repositório, e depois ele faz automaticamente essa conversão, atingindo ali um nível de conversão de 60%, 70% de acerto, na conversão ali, eliminando um grande trabalho. E aqui é importante dizer que a gente aprendeu muito com relação a essa questão da volumetria, né, de informações que a gente processa ali em códigos gigantescos, né, de 15, 20, 25 mil linhas, e feito com sucesso, né, e você tem um tempo, obviamente, de processamento. Um outro que a gente também pode citar aqui é a conversão do CNPJ alfanumérico, que está em andamento agora, né, o CNPJ vai se tornar alfanumérico a partir do ano que vem, e a gente criou um agente também que vai lá, lê os repositórios, né, do cliente, e ele faz a identificação do código, onde que está o CNPJ, a sintaxe que você quer procurar, cadastro de empresa, qualquer tipo de sintaxe que você tenha, ele identifica qual que é a linha do código que precisa ser alterada, ele fala qual que é o tipo de alteração que tem que ser feita, inclusive ele pode fazer alteração no código, inclusive. Após isso, ele gera os casos de teste e script de testes automatizados. Tudo que eu estou falando aqui é um workflow, né, em que você tem uma adaptação, né, de um fluxo que ele é particular, mas ele não é tão... muitas empresas vão passar por essa transformação, e como o CNPJ ele é um campo, né, ele é uma informação primordial, então isso tem que ser feito com muito cuidado. Eu vi a questão do double check, né, do ser humano. A inteligência artificial ela pode detectar
tudo, só que você tem que ter um double check, ver se aquelas alterações são pertinentes, se é aplicado por uma inteligência artificial, se isso está ok, né? Então, você vê que o processo nunca vai eliminar o ser humano, né? Esses são 2 agentes, e a gente tem outros agentes que temos aqui como aprendizado também, em que a gente consegue pegar informações do mercado, né, transformar isso, por exemplo, em um golden source, e a partir desse golden source, a gente gera informações e relatórios para decisões estratégicas. Então, isso é um pouco do que a gente tem, fora todos os agentes de ciclo de desenvolvimento de software, agentes de vulnerabilidade, Fortify, análise estática de código. Então, tem uma gama aqui de coisas, né, de agentes que nós já criamos e que são realmente um sucesso, assim, né, que são comprovadamente um sucesso, inclusive com grandes percentuais e ganhos que o próprio cliente, né, deu para a gente, né, algumas informações sobre como a gente está sendo mais produtivo ali no dia a dia, nas atividades do dia a dia. Muito legal. Eu gosto muito desse case do CNPJ, porque, que você mencionou, porque é algo que vai afetar muitas empresas, né? Todo mundo, na verdade. Então, é muito pertinente, muito atual. E já estamos chegando ao final, gente. Já começamos um pouquinho atrasados, mas passou rápido, né? Achei que passou bem rápido. Eu queria fazer uma última pergunta, e acho que a Ju pode começar respondendo. Já que a gente está falando sobre o desafio de governar o imprevisível, né, de agentes guiados, a questão de que eles têm uma certa autonomia de decisão, ainda que seja o ser humano que programe, como que a gente define quem é o responsável pelas decisões dos agentes? Essa é a minha pergunta final aqui para vocês. Como a gente define quem é o responsável? Acho que vai depender um pouco, né, de cada agente, tem um objetivo, mas de qualquer forma é sempre essa questão de envolver, de saber que o ser humano vai estar envolvido, né, o human vai estar in the loop, né, ele vai estar nesse ciclo desde o início, entender ali, né, já determinar desde o início as limitações de atuação do agente, né, sobre qual aspecto ele vai agir, quais vão ser os guardrails, né? Aonde é que dá bastante visibilidade para esse processo, criar os mecanismos ali para supervisão, né? Então, tem a determinação prévia, né, de você que vai atribuir as funções e as limitações para o agente, você que vai monitorar durante o uso, você que vai depois fazer uma auditoria e criar mecanismos, né, para poder corrigir ali, né, atuações não tão esperadas, né, as atuações inesperadas aí dos agentes. Mas eu acho que é isso, dependendo do que o agente vai fazer, né, que somos nós que definimos, a gente entende ali e desenha, projeta, né, por isso que é o by design, essas atuações, as nossas atuações enquanto seres humanos no loop e a atuação da inteligência artificial, né? Por isso que quando a gente fala de governança ali, a gente está falando fundamentalmente desses papéis. Qual vai ser o nosso papel e qual vai ser o papel das máquinas aí, né? Não sei se o Dani tem mais alguma coisa aí para complementar. Não, certamente, eu concordo 100% com o que você está falando. Existe um tuning fino que eu acho que a gente precisa pensar aqui, que esse tuning, quem faz somos nós, né? Quem diz para a inteligência artificial o que vai fazer, não vai fazer, somos nós. Então, e isso é uma coisa que eu acho incrível, né? Isso estava muito no papel dos especialistas, né? Essa função, mas isso não é mais verdade. Isso está na mão de qualquer um hoje, né? A gente tem um software que você pode gerir e gerar o seu workflow. Então você fala quais insights que você quer extrair disso. Então é incrível, né? Como que a gente aprende e como que a gente ensina, né? A máquina com machine learning, ele é 100% learning, né? E a gente, quem faz o learning dele somos nós, né? Então isso é incrível, a capacidade que a gente tem, importante extrair sempre 100% dessa capacidade e
e a gente tem sempre grandes aprendizados aqui com relação à inteligência artificial. E a criatividade, ela é inerente ao ser humano. Então, é muito mágico quando todo mundo se vê capaz de criar algo com inteligência artificial. É claro que a gente usa técnicas para estimular, mas, assim, todo ser humano é. Então, é incrível, né? Essa atuação em conjunto com essa inteligência artificial, né? A atuação da inteligência humana em conjunto com a atuação da inteligência artificial. Tendemos a ganhar muito com essa combinação. Gente, foi ótimo. Muito obrigada pela contribuição de vocês, Dani, Ju. E para quem está assistindo a gente, se vocês quiserem continuar o papo, entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar a adotar IA na sua empresa, a capacitar os seus times. E agora a gente vai ficando por aqui. A gente tem um e-book sobre o tema. Eu não sei se vocês já conhecem, mas se não conhecerem, é só escanear aqui o QR Code. É um e-book sobre agentes de IA. E também aproveita para dar uma olhada na nossa biblioteca, no site da MJV. Lá tem vários outros conteúdos e vocês conseguem ver conteúdos não só sobre IA, mas também outros conteúdos sobre inovação e sobre outros temas em tecnologia. Tá bom? É isso, então. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e até a próxima.